Você poderia falar a respeito do alcoolismo e da esquizofrenia? Vamos falar primeiro do alcoolismo. O alcoolismo é o vício mais antigo que a gente tem na face da Terra. Foi o primeiro de todos eles que nós descobrimos isso lá no passado, quando os homens começaram a fermentar a uva e descobriram que dela produzia uma bebida que alterava a condição de lucidez das pessoas. Então, é uma história muito antiga. No Império Romano, nós temos várias pessoas com problema de alcoolismo desde aquela época. E esse fenômeno, ele atravessa a história da humanidade. Ele só foi ser reconhecido como doença no século XX. Até então, ele era tido como um fenômeno que não era necessariamente doença. A partir do momento que ele é reconhecido como doença, o sistema de saúde trata de maneira distinta, as empresas têm que tratar de maneira distinta, existe todo um tratamento em função disso e da necessidade da gente cuidar dessa questão de maneira mais detalhada. Do ponto de vista espiritual, a doutrina espírita nos assevera que o alcoolismo ele possui raízes espirituais muito profundas e que muitas vezes os espíritos é que impulsionam as pessoas para essas experiências infelizes. Nem todas as pessoas que experimentam o álcool são dependentes dele. Há pessoas que experimentam, mas não se tornam dependentes. Há pessoas que experimentam e se tornam dependentes. A gente vai dizer que ele dá problema quando ele ocorre, ele dá problema para os dois lados. Ou ele interfere na minha vida social / profissional, ou seja, há algum problema para a minha atividade profissional e atividade social, eu sou inconveniente, no meu trabalho eu também tenho faltas, ou quando eu tenho problemas na minha atividade doméstica, familiar. Aí você vê que está na hora da gente começar a pensar. Dificilmente quem tem problema com álcool admite que tem. Como a gente não sabe quem de nós tem tendência para desenvolver, o mais adequado é que a gente evite. Porque você evitando, o corpo humano não foi desenhado para precisar de álcool, ele não tem essa necessidade. Nós é que criamos essa necessidade. Mas é importante que a gente atente para que isso não se torne um vício, né? Que começa a prejudicar as pessoas. A partir do momento que você se torna vinculado a esse tipo de doença, os espíritos que se vinculam a nós, eles são de duas naturezas, os que nos odeiam e os que são afins a nós. Existem espíritos que nos odeiam e que impulsionam para o vício do álcool para destruir você. E outros que são nossos grandes parceiros do passado, antigos bebedores de taverna, da época da Idade Moderna, da Idade Contemporânea mesmo, mas e até da Idade Antiga, e que continuam vinculados a nós e que continuam nos sugerindo que a gente faça uso dessa substância. E aí, às vezes, esses nem querem, na verdade, nos prejudicar, mas porque são grandes parceiros, não se afastam. São os casos de obsessão mais difíceis de serem tratados, são das obsessões por afinidade e não das obsessões odiosas. Então, quando você tem em casa alguém que vive o drama do alcoolismo, é muito importante procurar ajuda, porque é difícil sair sozinho, porque é uma doença que precisa ser vista como tal. E aí você precisa de um acompanhamento, às vezes precisa participar de uma AA, precisa de alguma experiência que consiga retirar a pessoa desse cenário. O álcool ele tem o condão de ser a porta aberta para todos os demais vícios, porque ele fragiliza as resistências do ego. Então, você tem pessoas que, sem beber, não são capazes de determinados atos, mas quando ela bebe, ela bebe o juízo junto com a bebida, aí acabou. Então, quando ela não bebe, ela não se droga, mas se ela bebeu, ela vai se drogar também. Se ela beber, ela se desregra sexualmente. Quando ela bebe, ela acaba tendo comportamentos que ela não teria quando ela não bebe. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E como ela é uma porta aberta para outros vícios, ocorre de que quando você se vincula ao alcoolismo, uma série de entidades se vinculam a você e para se retirar torna-se bem difícil. E algumas vezes a gente atravessa uma existência inteira envolvido com o drama do alcoolismo e quando desencarna, permanece do lado de lá, ainda na doença, mesmo após a morte, se vinculando a pessoas que bebem para
estimulá-las a beber para sentir o prazer que elas sentem quando bebem. Então, eu não tenho mais como beber o álcool, eu me conecto em pessoas que bebem e usufruo do gozo que elas têm para que eu também tenha o mesmo prazer da bebida. Então, isso é que faz com que muitas pessoas continuem bebendo, são as perturbações espirituais às quais nós estamos sujeitos pela presença de outros espíritos que se vinculam a nós. Então, o alcoolismo, pela ótica da doutrina espírita, é um problema, a gente precisa, de certa maneira, evitar, por conta das vinculações espirituais que ele nos favorece, e também pela possibilidade de abrir a porta para diversos vícios. Tanto quanto a gente puder manter a nossa vida longe dessa experiência, tanto melhor para nós, porque nos evita viver coisas desagradáveis e companhias espirituais infelizes. Sobre a segunda parte da sua pergunta, sobre a esquizofrenia, nós temos uma obra que trata sobre isso, que é a obra Loucura e Obsessão, onde trata casos de esquizofrenia, em que remete ao fato de que são espíritos que tiveram grandes culpas no passado e que hoje reencarnam, e eles não querem manter contato com esse processo do ontem. Então, eles têm um certo bloqueio. Quando você aproxima a experiência do ontem no hoje, eles, então, não conseguem fazer o comportamento esperado e podem provocar neles os surtos. E aí são sinais de dramas do ontem acostados no hoje. Nos casos em que você tem pessoas com problemas de esquizofrenia dentro do lar, é um indicativo de que a família como um todo tem responsabilidades coletivas. A gente não pode abandonar, deve cuidar. Os tratamentos para a esquizofrenia são complicados, porque os prognósticos de cura não são bons, mas existe a medicação que pode ser tomada para que contenha a pessoa, para que ela não entre nos surtos desnecessários. E aí, companhias espirituais indesejáveis podem aparecer nessas circunstâncias. Portanto, redobrar a experiência no lar e fazer tudo o que a gente puder para manter um equilíbrio dentro de casa. Muito bem, está pegando um gancho disso. Loucura e Obsessão, livro indicado pelo Jorge, psicografia do Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. É uma boa para você ter conhecimento acerca da questão da esquizofrenia. Jorge, e assim, só um detalhe, não se assuste com a obra, porque a obra parece que não vai tratar de esquizofrenia, porque ela trata de 3 temáticas. Ela trata de umbanda, homossexualidade e esquizofrenia. São 3 elementos numa obra só.